vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei Senhor, sou testemunha do céu amor, ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém? Amém. Agora eu convido para vocês ficarem em pé e nós juntos adorarmos o hino de invocação. Não queres o tripé? Só não fica na frente. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor. Santo somente é o Senhor, Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor, Santo somente é o Senhor. Amém? Deve se assentar. Um momento bem importante da quarta-feira de poder, é um momento que a gente tem aqui para fazer os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Como tem pouquinha gente, Clécia, eu acho que a gente... Vamos fazer só eu desse lado, né? Vou fazendo assim. Então vamos começar aqui com a irmã Helena. Boa noite, irmã Helena. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Que são momentâneas, diárias, né? Agradecer porque da saúde e dá uma série de coisas. Pedir de oração também, eu queria pedir a Deus pela saúde de todo mundo, e especialmente da minha sobrinha, né, que está passando por esses momentos difíceis, e algumas pessoas que a gente tem orado também, estão em situação bem difícil de saúde. É o meu pedido de oração. Amém. Chico, eu esqueci de dar o microfone, vocês vão passando, para todo mundo ouvir. Pode ser? Bom, boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer nessa noite aqui a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? E os pedidos eles já sabem, né? Porque nós colocamos todos os dias ali de manhã para Ele. E Ele sabe aquilo que as pessoas precisam, que nós precisamos também. E que a gente tenha um encontro pessoal com Ele nessa noite. Amém. Amém. Luta, boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer por estar aqui essa noite. Agradecer pelas bênçãos, pelos pedidos que o Senhor ouviu, né? Agradecer também pela recuperação de João Pedro, que o Senhor ouviu as nossas orações e ele está progredindo, né? Eu agradeço por isso. Agradeço pelos irmãos que estão aqui. E
Oração pelo meu emprego, né? Que o Senhor tenha abençoado cada dia mais. Pedir pelos enfermos, né? Pedir oração pela minha mãe. Pedir para que o Senhor abençoe a nossa semana e que o nosso culto de hoje seja uma bênção. Amém. Dona Yolanda. Boa noite a todos. Eu só quero agradecer a Deus por tudo, pelo dia, né? E que Deus venha abençoar cada um de nós aqui, os irmãos da igreja. Amém. Não, Sidney. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus pela saúde, pela vida, pela igreja, né? Pela saúde da Adriana, meus filhos e a todos. Amém. Amém. Irmã Josi. Boa noite. Eu quero agradecer a Deus pela vida, pelo cuidado dele. E eu peço que orem por mim. Que hoje eu vou passar a mensagem. Eu não estou muito bem, estou gripada, mas que Deus possa me usar. Amém. Irmão Sávio. Eu agradeço a Deus pela misericórdia dele e só o fato de estar aqui eu sou muito grato a Deus. Amém. E peço oração pelos enfermos, todos eles. Amém. Amém. Arthur. Bom, Antônio. Boa noite. Boa noite. Eu quero agradecer por dia, pela vida, por tudo que Deus tem nos permitido até aqui. E peço oração pela minha família, não só aqui, mas lá no Pernambuco também, meu filho, meu irmão. E todos os irmãos do enfermos, né? Todos da igreja, todos adventistas mundialmente falando. Amém. Irmão Ronaldo. Boa noite a todos. Boa noite. E na verdade eu queria agradecer por vocês estarem me recebendo tão bem aqui. Amém. Mas os pedidos é os mesmos, né? Geralmente pelos pedidos que tem na cruz, eu tenho um monte de pedidos ali dos primeiros dias, então vocês têm um bocado de trabalho para analisar. Então é isso, é mais agradecer mesmo. Amém, querido. Clécia. Eu sou grata a Deus por aqui estar e por tantas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Agradeço muito a Deus porque Ele tem restabelecido mais a minha saúde. Mas eu peço que Deus me cure completamente e peço pelos meus filhos. Amém. Irmã Leia. Boa noite. Eu agradeço a Deus, né, por estar aqui, por mais um dia de vida que Deus me concedeu. Agradeço pelas bênçãos, né? E eu quero pedir pelos meus filhos, né? Que Deus possa libertar ele dos problemas dele, né? Que a igreja já conhece. E que Deus possa restaurar eles, né? Trazer eles de volta, libertar eles dessa vida, né? Eu tô até emocionada aqui. Essa semana eu encontrei o Frank, né? Ele tá numa situação muito triste. Muito mesmo. Só Deus. Eu peço que eles não orem. Irmã Gleide. Boa noite. Eu quero também, primeiramente, pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E quero agradecer a Deus pela vida, né, por tudo que Deus tem feito por mim, pela minha família. Né, agradecer a Deus porque Ele é maravilhoso, né? A gente ora, mas a gente tem que focar, não é na questão do poder da oração, porque poder mesmo é no dono, naquele que recebe a oração, né? Então o poder está nele. Então eu agradeço a Deus pelas orações que foram feitas, né? Que eu também estava muito em oração essa semana e graças a Deus o Senhor ouviu minhas orações. Amém. Né? Então eu só tenho que agradecer a Deus e o meu pedido de oração pelos enfermos também, aqui tanto da nossa igreja quanto das outras igrejas também, né? Em especial pela vida da irmã
da irmã Diva, né, que ela recebeu hoje uma notícia, ela estava bem tristezinha, né, porque ela vai ter que fazer uma cirurgia de urgência por conta de uma hérnia que estourou na barriga dela. Então, como ela já é uma senhora, né, e ela tem depressão por conta da perda do marido, e aí o médico falou que se ela for operar, ela corre o risco de morrer. Mas se ela não operar, ela também corre o risco de morrer por conta que a hérnia já estourou. Né? Então vamos orar por ela, eu peço a vocês que orem. Né? Eu me esqueci o nome dela, é um nome difícil, né? Mas é a irmã da irmã Diva, que ela também não está vindo para o culto, porque ela está se recuperando de uma virose que ela pegou bem forte. Né? Então coloque a irmã dela na oração de vocês também. Amém. Tá bom? E eu peço oração também pelas pessoas que estão, que saíram dos caminhos do Senhor, né? Que estão afastadas da igreja. Então, que a gente venha orar também por essas pessoas, né? E pelos futuros jovens, adolescentes e crianças da nossa igreja de Capoeiras. Amém. Amém. Esqueci de pedir para a irmã Nova. Eu falei com ela hoje, aliás. E ela pediu para colocar a irmã dela em nossas orações. Ela sofreu um acidente e acho que quebrou a bacia, assim, e nem pode, era para ela ir para São Paulo cuidar da mãe, mas A não irmã pode por Neide? causa do acidente. A irmã Neide? Irmã, não. A outra? É outra. Ah. É Celina, sei o nome assim, não sei direito o nome dela, mas Deus sabe, né? Amém. O meu pedido, primeiro meu agradecimento é porque Deus tem estado conosco. Não tem sido nada fácil desde que a gente começou o movimento da Semana de Evangelismo. A minha vida parece que deu uma reviravolta. Quando tudo estava bem, de repente começou tudo, parece que dá errado. Mas a gente sabe que não é errado. A gente sabe que é o agir e o trabalhar de Deus na nossa vida. E eu quero fazer o pedido pelos nossos filhos, por todos os filhos das pessoas aqui na igreja. Eu tenho visto e nos pedidos de oração, nas vigílias que a gente vê o quanto as mães têm aflição, tanto os pais, né, em relação aos filhos. Então, eu queria que a gente pedisse por esses jovens, pelos nossos filhos, porque se o Senhor nos trouxe até aqui, até a palavra dele, nós precisamos crer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode até demorar nos nossos olhos, mas Deus está trabalhando em secreto. A gente não precisa ver para crer, né? A gente precisa crer somente. Amém. Amém? Então, quero convidar aquele que pudesse ajoelhar. E eu gostaria de convidar, então, a Gleide para fazer essa oração para a gente. Oremos então. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Pai querido, estamos agora aqui de joelhos diante de ti, Pai querido, para te suplicar, Senhor, pelas nossas vidas, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pela vida de todos aqueles irmãos que não puderam vir aqui na igreja, Pai amado, que o Senhor também seja com eles, Pai querido. Pai amado, o Senhor conhece e sabe o que se passa na mente e no coração de cada um dos teus filhos aqui, Pai amado. Tem aqueles pedidos, Pai querido, que está lá guardadinho no coração, que não foi exposto aqui, Pai. Mas eu coloco esses pedidos também no teu altar de graça, Senhor. Pai querido, por favor, meu Deus, que o Senhor venha a ser, Pai amado, com os filhos da irmã Leia. O Senhor sabe a luta que ela tem passado, Pai amado. O Senhor sabe, meu Deus, não é fácil a gente ver um filho nosso, carne da nossa carne, passando por isso, por conta do pecado, Pai. Por favor, Senhor, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dele, meu Deus. Que o Senhor possa tirar ele, meu Deus, deste abismo que ele se encontra, Pai. Por favor, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, Pai. Aquele que morreu por ele, Pai, por todos nós. Por favor, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor faça um milagre nos filhos da irmã Leia, Pai. Não só nos filhos dela, Senhor, mas de cada um dos filhos
dos nossos irmãos que aqui estão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, eu coloco no teu altar de graça todos os enfermos, né, em especial ali a irmã Diva, que vai fazer essa cirurgia, Pai querido, estão decidindo se vão ou não fazer a cirurgia dela, Pai amado, amanhã. Que seja feita a tua vontade, Pai, não a do homem, mas a tua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que conforte o coração da irmã Diva, Pai amado, em nome de Jesus. Quero colocar no teu altar de graça, Senhor, todos os nossos filhos, todos os adolescentes, os jovens, né, as crianças que estão por chegar aqui nesta igreja, Senhor. Por favor, meu Deus, que o Senhor nos prepare, Pai amado, para receber essas crianças, esses adolescentes, esses jovens que estão para chegar, Pai querido. Em nome de Jesus, meu Pai. Peço ao Senhor também que coloque a tua mão poderosa sobre a liderança desta igreja, Pai querido. Que o Senhor, Pai querido, conceda a cada um, Pai amado, discernimento, sabedoria, Pai querido, perseverança, Pai amado. Por favor, Senhor, e domínio próprio. Por favor, meu Deus, que o Senhor ajude, Pai querido, cada líder desta igreja, Pai. Que não seja nenhum deles tomando nenhuma decisão, Senhor, mas o Senhor próprio nos inspirando, Pai querido, para tomar essa decisão, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor seja com nossos pastores, que o Senhor seja com todos, Pai querido, em nome de Jesus. E coloco também, Pai amado, a pregadora desta noite, a irmã Josi, no teu altar de graça, Senhor. Amém. O Senhor conhece o seu coração e as suas dificuldades, Pai. Que ela venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai querido. E que tudo que ela venha falar aqui, Pai amado, seja para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Essas são as bênçãos que nós te pedimos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Agora vamos adorar ao Senhor com nossos dízimos e ofertas. Pertence a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e peço que o Senhor não deixe faltar em nenhuma das casas dos que estão aqui presentes, Pai. Os que não puderam, que o Senhor venha prover na vida de cada um. Amém, Senhor. Te entregamos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente vai ter um testemunho essa noite, vai ser com a nossa querida irmã Duda. Eu acho que eu não vou conseguir testemunhar. Eu não estou bem. Se vocês puderem dar uns 5 minutinhos para mim, tá? Pode ficar para o final, então? Não? Tá, fechou. Boa noite. Boa noite. Esse ano foi um ano muito atípico, onde nós vimos diversos testemunhos aqui e testemunhos que nos surpreenderam. Teve testemunho
onde estava pedindo socorro, onde uma família pôde ali, né, se unir e salvar alguém que estava em prantos dentro do lar. Nós vimos milagres através de uma gravidez, ainda por cima de gêmeos e tantos outros. A Dudinha, ela vai dar um testemunho em dezembro. E olha que testemunho ela tem. Quando eu tive o meu filho, eu tinha um problema de amnésia. E depois com a Covid, eu piorei mais ainda. Então tem coisas que eu não consigo lembrar. Mas agora eu gostaria de contar exatamente sobre esse momento que eu perdi a memória. Alguns anos atrás, quando eu tinha apenas 13 para 14 anos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei para mim mesma que eu não seria mãe. Por quê? Porque nós éramos em 6 irmãos. Somos em 6 irmãos. Mas nós não tínhamos um lar completo. E dentre esses 6, não eram todos do mesmo pai. E foi difícil, porque com apenas 11 anos, eu tive que cuidar de uma criança recém-nascida, e ele era como meu filho. E foram longos anos que eu tive que cuidar dele. Não foi fácil. Nada fácil. Mas quando eu me casei, o sonho do meu marido era ser pai. E agora, que luta foi aquela? Ele queria ser pai, eu não queria ser mãe. Então eu orei a Deus e disse: Senhor, se for da tua vontade, eu me entrego em tuas mãos, que o Senhor tome a decisão. E quando eu menos esperei, eu estava grávida. Não foi fácil a gravidez. A minha pressão, ela baixava continuamente. Tanto que eu tinha que andar com uma pulseira no braço, com todos os meus dados, com telefone de emergência. Porque minha pressão baixava tanto que eu chegava a desmaiar nos lugares. E não foi fácil, porque além disso eu tinha muitas dores. Eu tinha que tomar muita medicação. Tanto é que o meu pré-natal, ele no início era de cada mês, depois a cada 15 dias, depois toda semana. Quando faltava 15 dias para completar 8 meses, eu comecei a sentir algo diferente, que não era comum. Então eu fui no posto e lá elas verificaram que a minha pressão estava oscilando, já não estava ficando baixa, estava subindo aos pouquinhos. Uma semana depois, faltando uma semana para completar 8 meses, eu fui fazer uma consulta no hospital. E lá a minha pressão já estava quase 16, sendo que a minha sempre era 8/8, 8/6, não era tão alta assim. Mas durante a gravidez, ela começou a cair para 6. E de repente, chegar a 16, e a médica falou comigo: olha, filha, daqui uma semana você vai completar 1 mês. Então, vamos já deixar marcado a sua cesárea. Você vai ter uma cesárea. Eu, ok, tá bom então. Isso foi em uma quarta-feira. Eu fui à igreja, pedi oração e começaram a orar por mim. Porém, quando chegou da sexta para o sábado, eu não estava bem à noite. Eu comecei a sentir espasmos, eu comecei a sentir uma palpitação no coração. E quando foi no sábado, a minha vista, eu não enxergava tão bem. Mas eu não levei tanto em consideração. Quando foi no domingo, pela manhã, eu acordei totalmente cega. E eu, pelo fato de eu ser bastante brincalhona, a minha família achava que era brincadeira. E quando eles viram que eu comecei a andar e bater nas coisas e quase machuquei a barriga, eles acreditaram que eu estava cega. E ali a minha tia começou a tentar me alimentar, porque eu não conseguia me alimentar sozinha. E quando foi 14 horas, eu fui levada com emergência para o hospital.
Porque além da cegueira, eu comecei a me debater. E quando chegou no hospital, a minha crise aumentou mais ainda. Eu me debatia tanto que foi preciso me amarrar. Por quê? A minha pressão chegou quase a 25. E quando o médico, ele me viu naquela situação, ele disse, olha família, se prepare. Porque as pacientes que eu tive com questão de eclampsia, todas elas já sofriam de pressão alta. Ela é o contrário, ela sofria de pressão baixa e agora subiu repentinamente. Então podem se preparar. E minha família ficou aflita. Quando foi às 15 horas, conseguiram tirar a criança dentro de mim. E ali eu já entrei em coma. E não foi fácil para minha família. Então, minha família disse que iria orar a Deus. E no momento que disseram que ia orar a Deus, o médico, ele gargalhou. Ele disse que Deus não existe. E minha família continuou orando. E quando foi na quarta-feira, novamente, o médico falou a seguinte frase. Eu estava no UTI compartilhada, ia saindo um corpo de lá de dentro. E minha família entrou em choque, foi bem na hora que eles chegaram. Então o pai do meu filho teve a ideia de perguntar, é feminino ou masculino? Aí disseram que era masculino. Mas logo em seguida o médico saiu para conversar com eles. E disseram, olha, prepara caixão e vela, porque dessa noite ela não passa. E novamente o meu avô disse assim, Deus há de operar. Nós iríamos orar. Agora nós iríamos orar, não somente como estávamos, vamos clamar. E todos os que nos conhecem vão também orar, porque o meu avô era bem conhecido. Ele implantava igrejas. E novamente o médico começou a debochar. E diz, vocês acreditam em um Deus? Eu já avisei que o caso dela é pior do que as outras. Não se iludam. E quando foi na quinta-feira, o meu estado piorou. E o médico continuou gargalhando e disse, eu não disse que Deus não pode fazer nada porque ele não existe. Quando chegou na sexta-feira, a situação continuava a mesma. Porém, quando chegou o pôr do sol do sábado, eu comecei a despertar. E nesse momento o médico estava na UTI. E ele não estava acreditando no que ele estava vendo. No domingo, eu despertei completamente. E ali passei mais alguns dias na UTI. Fui levada para a enfermaria. Passei mais 8 dias ali na enfermaria. E quando eu saí, eu fui visitar um médico no consultório dele. Porque ele não foi nem sequer me ver. Quando eu fui visitá-lo na sala dele, eu levei um livro chamado Grande Conflito. Quando ele me viu, ele não me reconheceu, porque eu estava muito inchada quando ele me viu. E agora ali eu já estava normal, já estava sequinha, nem parecia que tinha tido um filho. E eu olhei bem no fundo dos olhos dele e disse, olha, o Senhor disse que Deus não existe, mas Deus, Ele veio te provar que Ele não apenas existe, mas Ele pode fazer os mortos se levantar da sepultura. E Deus, Ele quer fazer com que você se levante da sepultura da fé. Ele quer te salvar. E entreguei o livro a ele. Sabe qual era o nome desse médico? Elias. Um dos mensageiros na palavra do Senhor. E fui embora. Tempos depois eu soube que ele começou a estudar a palavra de Deus e começou a buscar a Deus. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, alguém da nossa família ou nós mesmos, passamos por momentos tão difíceis que nós achamos que é o fim e perdemos a nossa fé. Mas é nesse momento que Deus nos fortalece. Que Deus seja com cada um de nós. E nesse momento agora irei cantar um louvor. Porque naquele dia que eu estava na cama da UTI, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. E Deus, Ele me deu mais uma nova oportunidade. E hoje, eu tenho 22 anos e alguns meses. E eu agradeço a Deus todo dia. E levo a mensagem dEle para as pessoas, não importa onde seja ou para quem seja. Que Deus, Ele conforte o teu coração.
Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estava junto a mim e esperava que eu pudesse retornar e te encontrar. Foi quando decidi voltar, meu mundo abandonar. Pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair. Oh, me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair.
Boa noite a todos, mais uma vez. Em atitude de reverência, vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui na Tua Santa Casa de Adoração. Quero entregar minha vida completamente em Tuas mãos nesse momento, Senhor. Que eu desapareça e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém, Senhor. Venha ficar conosco, dar-nos a Tua Santa Paz, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu posso dizer que hoje à noite a gente já teve uma resposta de oração. Porque quando eu cheguei, meu corpo parecia que estava apagando. E depois da oração eu já estou um pouco melhor. Amém por isso, né? E quando eu fui convidada a substituir a Sônia, né, que ela me pediu, eu fiquei pensando sobre o que falar. Então eu orei. Senhor, o que falar? E a resposta foi falar sobre oração. Um dia de culto de oração, falar sobre oração. Por quê? Deus quer falar conosco. A gente sabe que a gente está num mundo bem difícil. Nós tínhamos contato direto com Deus e, infelizmente, a gente perdeu isso. Mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu a permissão de continuarmos falando com Ele. Vamos abrir as Bíblias em Jeremias 33, verso 3. É o que Deus está falando para cada um de nós. Jeremias 33, 3. Alguém que encontrar pode ler, por favor? Invocar-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Amém? Amém. Então aqui Deus ele fala que nós devemos invocar o nome dele, a presença dele. E ele vai nos responder. E não só isso. Ele ainda vai revelar grandes coisas ocultas que nós não sabemos. Quantas e quantas pessoas querem saber do futuro? Existem muitos adivinhos aí, né? Só que eles não sabem de verdade, só Deus sabe. E muitas coisas Deus quer revelar para mim e para você. Amém por isso? Amém. Mas nós temos que fazer o quê? Invocar a presença do nosso Deus. Buscar Ele constantemente em oração. Temos que buscar Deus em oração. A oração é falar com Deus. Um Deus todo-poderoso que fez o céu, a terra, todo o universo. E Ele se preocupa com cada um de nós. Ele poderia simplesmente, depois do pecado, ter deixado. Vocês desobedeceram, siga seu caminho sozinho. Não quiseram ouvir os meus conselhos. Mas não, mesmo assim Ele se importa e nos dá o privilégio de a cada dia falar com Ele. E assim, se existe um tempo que é pra gente ficar orando, é agora. Amém, Senhor. Agora, assim, a gente pode ver com os acontecimentos do mundo, né? Tudo parece que tá uma bagunça. A gente via falar muita coisa, quando eu tava no Nordeste, por exemplo, há 10 anos atrás, não tava o Brasil do jeito que tá. A gente ouvia coisa muito longe. Mas aqui tá tendo ciclone, a enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, então a gente tá vendo que o Brasil, que parecia que era um país mais tranquilinho, que não acontecia essas coisas, assim, essas catástrofes naturais, a gente tá vendo que tá acontecendo um monte de coisa. E tudo isso é bíblico. Então nós temos que cada dia nos preparar cada vez mais, porque a gente sabe que o fim está muito próximo. A gente vê a questão do mundo, né? A questão econômica, tá bem complicado. A questão da política, né? A gente vê que tudo ali está se encaixando. Parecia que as coisas não iriam acontecer, não iriam encaixar. A gente lê lá em Apocalipse que as coisas têm os sinais, né, ali, e parecia, não, isso não vai funcionar. Mas a gente vê que tudo está prontinho para o tempo do fim, para a volta de Jesus, porque o tempo do fim é agora. Então a gente tem que estar prontos. Porque se a gente não estiver pronto, como a Bíblia mesmo fala, Satanás ele quer enganar cada um de nós. E fala na Bíblia que, se possível, até os escolhidos. Então a gente sabe que tudo está muito complicado. E eu vejo assim, que ele está tentando enganar as pessoas. E tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Então nós temos que orar, ler a palavra de Deus para que a gente não seja enganados. Eu trabalho num local que, assim, todos os dias eu sou provada. Eu sou testada ali.
E eu não consigo falar muito sobre Deus. Eu acho que a forma de falar é através do testemunho. É ficar ali, ouvir. Eu ainda não sei como falar sobre Deus assim, porque eles acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus e acreditam em todas as outras coisas. Por exemplo, as pessoas que eu mais atendo são espíritas, umbandistas, astrólogas, que mais? Então eu estou nesse ambiente o tempo todo. Acreditam muito no comando da nave, meu Deus do céu, 13 Atlas, que está em frente ao Sol, sei lá, sei que eles falam isso o tempo todo. Então a gente vê que as pessoas estão sendo enganadas. Nós sabemos que tudo isso são artimanhas de Satanás, são manifestações satânicas, mas você não pode falar diretamente porque pode criar uma barreira e daí vai ser mais difícil ainda a pessoa aceitar, né? Então, inclusive, eu peço a vocês que orem para que Deus possa me dar sabedoria, para que Ele possa abrir a mente deles também, para que eles possam entender a verdade, né? A entender e aceitar. As pessoas estão buscando muito Deus. Nunca se teve um tempo que fala tanto de Deus quanto hoje. Mas só que estão procurando Deus do jeito deles. Cada um procura o seu Deus. Quando Deus é um, é verdadeiro, ali, certinho. Mas não acreditam na Bíblia, está ultrapassada, não consegue... Então nós temos que orar por essas pessoas, porque Satanás está enganando muita gente. E a gente tem que orar constantemente para que a gente não seja enganados também. Porque não é fácil. Ver as manifestações, ver curas, milagres, e daí você vê que a pessoa estava doente e foi curada, e você, como isso não foi Deus? Então a gente tem que buscar verdadeiramente a fonte, né? E Deus, meus queridos, Ele ouve todas as nossas orações. Amém por isso, né? Amém. Ele ouve todas as nossas aflições. Às vezes parece que Deus ele não nos ouve, mas Ele ouve tudo. Ele é um Deus onisciente, onipresente. E Ele quer ouvir todas as nossas orações. Abram as Bíblias em 1 João 5, 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. Alguém pode ler, por favor? 5, 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Amém. Sabemos que Deus nos ouve e Ele atende os nossos pedidos. Então por que a gente não pede? Porque nós muitas vezes seguimos do nosso jeito. Sabemos que Deus ele é um Deus que nos ouve, que quer obedecer, que quer que a gente obedeça a Ele, quer nos orientar, quer revelar as coisas dele para cada um de nós, e a gente não pede. Será que a gente está fazendo certo? Óbvio que não. Nós temos que pedir orientação a Deus em todos os momentos. Eu vejo que eu falo por mim, tá, gente? Muitas vezes vai fazer alguma coisa e não pede orientação a Deus. Eu tô com vontade de fazer isso, a gente vai seguindo a vida. E não pede orientação a Deus. Chega lá na frente, começa as coisas não dar certo, quebra a cara. Ai, meu Deus, me ajuda. Porque Deus é o Deus do impossível, mas aí a gente só vai buscar Deus na hora do nosso impossível. Na verdade, muitas vezes, pelo menos pra mim, eu sou assim. Quando o negócio não tá dando certo, aí se eu não orei lá atrás, poderia ser diferente. Mas ainda bem que nós temos um Deus que nos ouve e que Ele é misericordioso. Amém. Amém por isso, né? Nós precisamos ser perseverantes em oração. Não só, orei uma vez mas nós temos que perseverar em oração, buscar Deus constantemente. Lucas 18, 1. Conta a parábola da viúva persistente. Que ela queria um favor lá do rei e ele não queria fazer, ele não obedecia o que ela queria, mas ela ficou persistindo até que conseguiu. Então isso nos deixa o exemplo que nós
Quando precisamos de alguma coisa, queremos alguma coisa, nós temos que persistir em oração. Buscar sempre a palavra de Deus. E a oração também, ela nos traz paz. Quantas e quantas vezes nós estamos angustiados e a gente ora e depois, quando termina a oração, você sente aquela paz. Quantas vezes a gente já passou por isso? Jesus, Deus, Ele é o nosso melhor psicólogo. Melhor psicólogo. A gente precisa procurar os psicólogos terrestres? Também, Ele deixou a sabedoria. Mas nós devemos procurar primeiramente Deus e buscar a paz que a gente só encontra nele. Os psicólogos, as pessoas vão dar algum conselho, vai orientar, ok. Mas Deus, Ele pode nos dar a paz verdadeira. Então temos que buscar isso. A oração também, ela nos traz vitórias espirituais. Quem nunca? Nós precisamos de Deus o tempo todo, constantemente. Todos os dias nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Estamos em um grande conflito em que Satanás ele quer a todo momento nos destruir. E a gente tem que buscar Deus em oração para que a gente possa vencer as lutas espirituais. E como a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, né? Porque às vezes a gente acha que é contra o nosso irmão. Está passando alguma dificuldade ali com o irmão e acha que é com ele. Mas não, é Satanás que está por trás de tudo isso. E nós temos que orar para que a gente possa vencer essas lutas, vencer as nossas batalhas. Porque somos nós, né, que decidimos a questão do pecado ou não ali. Então temos que alimentar a nossa questão espiritual para que a gente não caia, não fique no carnal. Então tudo isso é espiritual. E Deus, Ele quer nos ajudar a vencer as batalhas espirituais. Efésios 6:18. Vamos ver o conselho de Deus. Para ler? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então nós temos que orar em todo o tempo, vigiando, suplicando. Temos que estar constantemente em oração. Tiago 4, 7 e 8. Vamos ver o que acontece quando a gente se sujeita a Deus, quando a gente está ali em comunhão com Deus, o que acontece? 4, 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém. Obrigada. Então nós vemos aqui que quando nós nos sujeitamos a Deus, resistimos ao diabo, às tentações, o diabo ele foge de nós. Será que a gente tem expulsado o diabo através da nossa oração, através da comunhão com Cristo? Ou as nossas atitudes fazem com que ele se aproxime cada vez mais de nós? E daí as coisas pioram mais ainda. Então temos que estar constantemente em oração, se sujeitar à presença de Deus, pedir oração, estar ali em comunhão. Então temos que fazer isso e evitar as tentações ali, resistir ao diabo. Veio a tentação, você ora. Senhor, eu estou com vontade disso, eu estou com... Enfim. Então nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós, porque ele sabe que nós estamos com um Deus todo-poderoso. Amém? Amém. E Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo de oração. Ele era um Deus, ele é um Deus todo-poderoso que veio à Terra, mas ele estava constantemente em oração. Ele estava constantemente buscando a presença do Pai. Ali nas vigílias, de madrugada, a todo tempo ele estava orando. Então, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. E só assim nós vamos vencer. Na verdade, então temos que estar ali constantemente.
Deus, ele sabia tudo o que ia acontecer. Jesus, ele sabia, mas mesmo assim ele pediu forças a Deus, ele buscou orientação. E nós temos que seguir o exemplo dele. E a oração, ela também transforma a realidade. Vejamos em Atos 12, 5 a 7. Atos 12, 5 a 7. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas juntos à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Amém. Que relato lindo, né? Pedro estava ali na prisão, sofrendo, e os irmãos fizeram o quê? Oraram. E Deus mudou o quê? A realidade dele. A Clécia contou aqui o testemunho dela. Ela estava o quê? Praticamente semi-morta. E as pessoas ali oraram, e hoje, graças a Deus, ela está conosco. Amém. Quantos milagres não já aconteceu através da oração? Quantas pessoas tiveram a vida transformada, foram salvas de várias doenças e estão aqui, ou enfim. Mas quantos problemas Deus ele já resolveu? Então nós temos que buscar em oração e orar uns pelos outros. É muito bonito quando a gente vê que os irmãos estão reunidos, se preocupando um com o outro, orando. E Deus ele vai agindo, porque ele fala, onde tem um ou mais, ali eu estarei, não é verdade? Amém. 2 ou mais, ali eu estarei. Então nós temos essa autorização de Deus, de nos juntar, orar, e Deus ele vai mudando o ambiente, vai mudando a situação, e as coisas vão acontecendo segundo a vontade dele. Amém, Senhor. A oração nos aproxima cada vez mais do nosso Deus. E como é que nós queremos ir para o céu se nós não conhecemos a Deus? Se nós não temos comunhão com Ele hoje em dia? Será que a gente vai? Olha, normalmente na minha casa eu recebo quem eu conheço. Será que Deus vai levar a gente para a casa dele se Ele não nos conhece? Se a gente não tem comunhão com Ele? Então, se nós queremos ir para o céu, se nós queremos deixar esse mundo de pecado, de sofrimento, nós temos que buscar a presença do nosso Deus. Salmos 61, de 1 a 2. Salmos 61, 1 e 2. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra, clamo por ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Obrigada. Então aqui nós podemos ver que o salmista ele estava completamente aflito, angustiado. E ele fez o quê? Ele clamou a Deus. Quando nós estamos aflitos, angustiados, clamamos a Deus. Jonas, por exemplo, estava lá na boca do grande peixe, no estômago ali do grande peixe, no tempo de angústia, e ele clamou a Deus e Deus, ele ouviu. Então ele nos traz paz, nos livra de toda a angústia. O Espírito Santo nos ajuda também em oração. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigada. Então aqui nós vemos que Jesus Cristo, quando ele foi embora, quando ele retornou para o céu, né, ele nos deixou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o nosso Consolador. E ele intercede por cada um de nós. Muitas vezes nós oramos e nós não conseguimos expressar exatamente o que nós queremos na angústia ali, e o Espírito Santo ele faz isso. Ele nos ajuda na oração. Então temos que estar sempre perto de Deus, não é verdade?
Então, queridos, aqui foi só alguns relatos que Deus nos deixou. Será que Ele se importa com a nossa oração, com o que nós falamos, com o que nós pensamos? Completamente. Ele que escreveu, que deu orientação para que esse livro fosse escrito. E Ele se preocupa conosco. Ele é um Deus maravilhoso, mas Ele quer que a gente ore. Então foram deixados aqui alguns pedidos de oração. Tem muitos outros que estão no nosso coração. E nós devemos buscar a Deus constantemente. Nesse momento, eu vou dar alguns minutos para vocês, uns 2 minutinhos, para que você possa colocar a Deus os seus pedidos, seu agradecimento, falar com Deus nesse momento. Depois eu vou orar. E tem alguma música? Então tá. Então vamos orar. Aproveita esse momento para falar com Deus. Querido Deus e Pai, neste momento está aqui um pouco dos teus filhos, falando contigo, na certeza de que o Senhor nos ouve e que atende os pedidos, segundo a tua santa e boa vontade. Pai, nós estamos cansados dessa terra, deste mundo, e nós queremos rogar a Ti, Senhor, clamar a Ti, que o Senhor venha nos fortalecer todos os dias da nossa vida. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser preenchidos. Que toda angústia, que toda tristeza, que toda doença possa ser retirada em nome de Jesus. Que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Na certeza de que o Senhor está com cada um de nós. Na certeza de que o Senhor ouviu e atenderá cada pedido que aqui foi feito. E também os que não foram feitos, Senhor, mas o Senhor sabe o coração de cada um. Senhor, te rogamos que venha estar conosco, com todos os nossos familiares. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor já nos atendeu. Muito obrigada, Pai. Em nome e por amor de Jesus é que te agradecemos. Amém. Amém.
todas as bênçãos vêm dos céus. Se ao final de um dia que cansado estás e sentis conforto em oração, se ao repartindo paz e amor, se ao teu lado Cristo hoje estás, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. Se te encontras teu amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. Se te encontras teu amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Queridos, para finalizar, vou ler esse verso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que nós possamos entregar nossa vida todos os dias na mão do nosso Deus. Amém? Amém. Concede ao Pai